Olá, Taiwan é o pomo da discórdia entre os Estados Unidos e a China, o maior problema entre os dois países, capaz de causar uma guerra nuclear entre as superpotências do século XXI. Os chineses fizeram suas primeiras tentativas de colonizar Taiwan no século XIII. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar à ilha em 1544 e a batizaram como Formosa, impressionados pela bela visão do mar que tinham do alto das montanhas. Esse nome Formosa foi usado pelos países ocidentais até meados do século passado. Os chineses estabeleceram em Taiwan no século XVI. Em 1622, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que colonizou o que hoje é a Indonésia, as Ilhas das Especiarias, tentou se estabelecer, criar um entreposto comercial em Taiwan, mas foi expulsa pela dinastia Ming, que também expulsou os espanhóis que fizeram uma tentativa de ocupar uma região do norte da ilha. Em 1683, a dinastia Qin anexou formalmente Taiwan, mas a China se fechou durante a grande expansão colonial marítima europeia, ficou para trás econômica e tecnologicamente, perdeu a Revolução Comercial, a Revolução Militar, a Revolução Científica e a Revolução Industrial. No fim do século XVIII, quando o Império Britânico liderava a Revolução Industrial e era a grande potência em ascensão, uma missão britânica foi à China para tentar convencer o imperador a abrir o país ao comércio internacional. Essa história é contada no livro A Colisão de Duas Civilizações, do diplomata e historiador francês Alain Peyrefitte, que o resume assim: o encontro de 1793 foi verdadeiramente a colisão de dois planetas. Não era o caso de exploradores chegando numa terra de selvagens caçadores de cabeças, mas o descobrimento mútuo de duas culturas refinadas, mas incompatíveis, uma celestial e lunar, a outra com os pés firmes no chão, mercantil, científica e industrial. O verdadeiro choque de civilizações foi quando os europeus saíram para conquistar o resto do mundo, colonizaram a África, a América e a Ásia. Não foi em 11 de setembro de 2001, que também foi, como diz o pensador norte-americano Samuel Huntington, com sua tese do choque de civilizações, mas os atentados contra Nova York e o Pentágono também foram uma resposta ao colonialismo ocidental no Oriente Médio. Foi uma tentativa de levar as guerras do Oriente Médio para dentro do território dos Estados Unidos. Mas essa é outra história. No início do século XIX, a China e a Índia tinham a maior produção fabril do planeta, mas perderam a revolução tecnológica da máquina a vapor. Eram fábricas artesanais que trabalhavam com mão de obra humana e energia humana. O Império Britânico vence a China nas duas guerras do ópio, então ocupa Hong Kong e abre o país ao livre comércio, inclusive de ópio. É o início do século da humilhação. A China é humilhada pelo imperialismo ocidental e depois pelo Japão, que se ocidentalizou a partir de 1868, com o fim do shogunato, para não virar colônia do Ocidente. Isso é importante porque a visão do mundo que o regime chinês tem hoje é profundamente marcada por essa ideia do século da humilhação, e sua promessa é que a China jamais será humilhada de novo. Foi humilhada, Mao Tse-tung, o líder da Revolução, foi humilhado por Joseph Stalin, o ditador da União Soviética, em 1950, quando foi a Moscou, teve que ficar 50 dias esperando para ser recebido. Stalin gostava de mostrar que quem mandava era ele, e isso ajudou a provocar o atrito que dividiu a União Soviética e a China durante a Guerra Fria. Mas eu falo disso daqui a pouco. Taiwan foi ocupada pelo Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1894 e 1895,
essa guerra acabou com a ordem sinocêntrica do leste da Ásia, que estava em vigor desde antes do início da era cristã. A China era o império do meio, o centro do mundo. O Japão é o país do sol nascente, porque, do ponto de vista da China, o sol nasce primeiro no Japão. A derrota para o Japão e a derrota para potências ocidentais na Guerra dos Boxers, uma luta contra o imperialismo na virada do século, levaram ao fim do Império Chinês e ao nascimento da República da China em 1912, sob a liderança de Sun Yat-sen, do Partido Nacionalista Kuomintang, que governou a China até a vitória da Revolução Comunista em 1949. O Partido Comunista Chinês nasce em 1921, mas é filho do movimento 4 de Maio, que protestou em 1919 contra o resultado da Conferência de Paz de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, que é conhecida como a paz para acabar com todas as pazes. Deu ao Japão territórios que estavam sob controle da Alemanha. A linha política do Partido Comunista da China foi um dos temas do debate entre Leon Trotsky e Joseph Stalin na luta pela sucessão de Lenin. Na União Soviética, Trotsky era a favor da Revolução Mundial. Stalin abraçou a tese do socialismo num só país, a União Soviética, e ordenou o Partido Comunista da China a fazer uma política de união nacional de frente popular com o Kuomintang. Foi um desastre que ficou na memória dos comunistas chineses e ajudou a levar à ruptura entre os dois países durante a Guerra Fria. Em 1927, o KMT, agora sob a liderança de Chiang Kai-shek, massacrou os comunistas, dando início a uma guerra civil em que a liderança comunista fugiu durante um ano na Longa Marcha. A Guerra Civil chinesa vai até a invasão japonesa de 1937, marco do início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota do Japão para os Estados Unidos, em 1945, a China recupera o controle de Taiwan. A Guerra Civil Chinesa recomeça em 1946 e vai até a vitória comunista em 1º de outubro de 1949, quando os nacionalistas do KMT fogem para Taiwan. Instalam lá a República da China com reivindicação de soberania sobre todo o território chinês. Então, essa disputa entre a China e Taiwan e essa vontade de reunificar o país vem desde a Revolução, desde a vitória da Revolução. A China estaria prestes a invadir Taiwan quando estoura a Guerra da Coreia, em 25 de junho de 1950. Depois de uma invasão inicial norte-coreana, os Estados Unidos entram na guerra, empurram as forças da Coreia do Norte para o norte do paralelo 38 Norte e com o mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas para reunificar a Península Coreana, invadem a Coreia do Norte. Aliás, esse mandato é válido até hoje. Diante da invasão da Coreia do Norte pelos Estados Unidos e aliados, a China entra na guerra ao lado da Coreia do Norte em outubro de 1950, e há uma guerra entre os Estados Unidos e China dentro da Guerra da Coreia. A China vence no sentido de que conquistou seu objetivo político de impedir o fim da Coreia do Norte, o que deixaria forças dos Estados Unidos junto à sua fronteira. E nunca mais Estados Unidos e China entraram em guerra. Uma guerra, nas condições atuais, seria arrasadora para o mundo inteiro. A China rompe com a União Soviética em 1964, ano em que começa a intervenção militar. Começa oficialmente que os Estados Unidos declaram guerra ao Vietnã do Norte. Os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã. O regime liderado por Mao Tse-tung teme que, se o Vietnã cair sob o domínio dos Estados Unidos, a China será o próximo dominó. Na Guerra Fria se falava na teoria do dominó, em que uma peça vai derrubando a outra. Assim, nem o bloco comunista, liderado pela União Soviética, queria ceder 1 centímetro de terra, nem os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, queriam ceder qualquer centímetro.
Então, o Mao reagiu ao isolamento internacional e à luta interna pelo poder. Em 1966, lançou a Grande Revolução Cultural Proletária, uma década de grande radicalidade em que jovens guardas vermelhos aplicavam impiedosamente os princípios do Livro Vermelho de Mao. Alunos denunciavam os professores, filhos acusavam os pais, e os intelectuais eram enviados ao campo para a reeducação junto a camponeses, todos acusados de traírem a revolução e o partido. Várias relíquias e tesouros históricos da era imperial foram destruídos numa tentativa de apagar o passado. Numa total inversão de valores, o trânsito andava no sinal vermelho e parava no verde. Em 1969, conflitos de fronteira entre a China e a União Soviética quase levam a uma guerra entre as grandes potências comunistas. O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Henry Kissinger, viu então uma oportunidade de se aproximar da China, tirar o país do isolamento e a colocar numa aliança informal com o Ocidente durante a Guerra Fria. Hoje, com a aproximação entre a China e a Rússia, especialmente depois da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, é praticamente impossível imaginar que os Estados Unidos consigam atrair a Rússia para o seu lado numa possível Segunda Guerra Fria, agora entre os Estados Unidos e a China, que muitos, como David Sanger, analista de assuntos estratégicos do jornal New York Times, acreditam que já começou. Lá atrás, depois de uma viagem de uma equipe de tênis de mesa na chamada diplomacia do ping-pong, Henry Kissinger fez uma visita surpresa à China em julho de 1971. No mesmo ano, a República Popular da China assumiu a cadeira da China na ONU e no Conselho de Segurança. Em 1972, o presidente Richard Nixon foi à China e União Soviética. Com a détente, um degelo na Guerra Fria, os Estados Unidos saíram da Guerra do Vietnã e a China se transformou numa aliada informal contra a União Soviética. A reaproximação com os Estados Unidos é importante para o extraordinário desenvolvimento chinês das últimas décadas, o maior da história da humanidade. Os Estados Unidos e a União Europeia são os principais mercados para as exportações chinesas. Os Estados Unidos reataram relações diplomáticas com a China em 1979. Para fazer isso, aceitaram o princípio de que só existe uma China representada pela República Popular da China. Todo país, para ter relações com a China, precisa romper com Taiwan. Mas os Estados Unidos continuaram vendendo armas e munições para Taiwan, investiram no desenvolvimento da ilha. Hoje é a maior fabricante de microprocessadores, de microchips, tem um padrão de vida muito melhor do que a China e além das liberdades democráticas. Taiwan é o exemplo de que a cultura chinesa não é incompatível com a democracia. Desde o reatamento, no governo Jimmy Carter, os Estados Unidos mantêm uma política de ambiguidade estratégica, não se comprometem formalmente a defender Taiwan, nem descartam a possibilidade de proteger a ilha de um ataque chinês, o que deflagraria provavelmente uma guerra nuclear entre as superpotências. O presidente Joe Biden chegou a declarar que defenderia Taiwan, mas o Departamento de Estado esclareceu que a política dos Estados Unidos não mudou. O mesmo disse agora, durante a visita do presidente Donald Trump a Beijing, o secretário de Estado Marco Rubio. Os Estados Unidos são contra a mudança da situação atual pela força. De 1987, quando acaba a lei marcial, que estava em vigor desde 1949, quando a República da China se instalou em Taiwan, até 1996, Taiwan passou por uma transição democrática, deixou de ser um regime de partido único e hoje é uma democracia com presidente eleito diretamente, num desafio à China, a ditadura militar chinesa, que fez manobras militares no Estreito de Taiwan durante a primeira eleição presidencial direta para intimidar a democracia taiwanesa,
O presidente Bill Clinton, na época, mandou 2 navios de guerra dos Estados Unidos. Desde então, a China acumulou forças, já tem a maior marinha do mundo, marinha de guerra, com mais de 400 navios, para impedir que os Estados Unidos voltassem a fazer isso. As vitórias do Partido Democrático Progressista, mais favorável à independência, que governou a ilha de 2000 a 2008, está no poder desde 2016, com maioria no parlamento, irritaram ainda mais o regime comunista chinês. Como a China ameaça invadir Taiwan se a ilha proclamar a independência, o KMT, hoje na oposição, adotou a política dos 3 nãos. Não à independência, não à guerra e não à unificação forçada com a China continental. Mas o atual ditador chinês, Xi Jinping, colocou seu pensamento na Constituição, equiparando-se a líderes históricos do regime como Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China, e Deng Xiaoping, o arquiteto das reformas que modernizaram o país e o transformaram numa superpotência. Até agora, Xi Jinping não fez nada para merecer tal lugar no panteão dos heróis da pátria. Se sonha com a reunificação com Taiwan, teria pedido ao Exército Popular de Libertação que esteja pronto para invadir no ano que vem. Trump, por outro lado, é um líder fraco e medíocre, não tem estratégia, não tem princípios nem escrúpulos. Não vê sentido numa guerra do outro lado do Oceano Pacífico. Se não fez concessões, não vai ajudar a acabar com a guerra no Irã, e pressionou o presidente norte-americano a parar de vender armas a Taiwan, ao afirmar que Taiwan é o maior problema entre os 2 países, capaz de levar a um conflito. Ele também chamou os Estados Unidos de império decadente ao citar a armadilha de Tucídides, que se trata do risco de conflito quando uma potência em ascensão ameaça a potência hegemônica. Mas isso é tema para o meu próximo comentário. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.